Olá, graça e paz. Estamos mais uma vez na nossa aula e hoje nós vamos estar falando a respeito da práticas hermenêutica que vai estar inserido com figuras de linguagem. A Bíblia ela está cheia de figuras de linguagem aonde vão ser usadas para poder ilustrar alguma coisa, mostrar algumas verdades a respeito de certo assunto. No Novo Testamento, Jesus Cristo ele vai usar muito sobre parábolas, fazendo comparações a respeito daquilo que ele queria mostrar e ensinar as pessoas daquela época, tanto os discípulos quanto as pessoas que estavam à sua volta, que o seguiam. Então, ele falava às vezes em parábolas, e algumas vezes as pessoas entendiam e outras vezes as pessoas não entendiam. Aquilo que as pessoas não entendiam a respeito das parábolas que Cristo falava, ele então vai explicar aos seus discípulos para que apenas os discípulos pudessem estar compreendendo naquele momento o sentido daquela parábola. Mas, no modo geral, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento sempre vai ser utilizado figuras de linguagens. Para que isso? Para poder, primeiro, para enriquecer o texto que está sendo tratado, e o autor ele também vai usar as figuras de linguagem para poder explicar, mostrar uma situação ou fazer uma comparação com alguma coisa que ele quer mostrar. Lembrando que culturas diferentes, tempos diferentes, vai trazer para nós o quê? Uma grande riqueza de palavras para que a gente possa então pensar e buscar o significado daquela parábola aonde está sendo inserido, ou seja, aquela figura de linguagem aonde está sendo inserido. É muito importante nós conhecermos alguns tipos de figuras de linguagem para que a gente possa, na verdade, estar entendendo o que o autor naquele momento queria passar. Tá? O nosso estudo de hoje vai falar justamente sobre essas figuras de linguagem. Existem muitas figuras de linguagem, mas eu separei algumas delas para que a gente possa comentar, tratando-se de um texto que a gente às vezes conhece no nosso dia a dia, lemos a palavra de Deus, lemos a Bíblia, e às vezes não sabemos que ali está inserido um texto de figuras de linguagem que às vezes nós desconhecemos. Então, todo texto, onde houver uma figura de linguagem, tá? Ali pode ter certeza que há um ensinamento direcionado tanto para exaltar alguém ou simplesmente para corrigir alguém. Sempre vai estar inserido dentro desse contexto de ensinamento. Então, todas as parábolas, todas as figuras de linguagem usadas tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, ela é de grande valia, ela é de grande importância, tá? para o povo e também para o nosso conhecimento e crescimento espiritual e também conhecimento acadêmico. Tá bom? Então, nós vamos começar aí pela figura de linguagem, tá? Que é a metáfora. Tá? A metáfora. Então, a primeira figura de linguagem que nós vamos entender é sobre a metáfora. Então, a metáfora ela é uma linguagem ou figura de linguagem que o autor vai se utilizar dela para fazer uma comparação sobre alguma coisa, mostrando ou direcionando alguma coisa. Então nós temos aí na página 68, que vai falar sobre a metáfora, que é uma figura de linguagem concernente à palavra de Deus. Vai falar o seguinte, essa figura de linguagem, a metáfora. Muito utilizada na palavra de Deus, na Bíblia, a metáfora consiste em uma figura que nos permite
através do texto, estabelecer uma ligação associativa entre a palavra e o sentido. Então, a metáfora ela vai fazer uma ligação, tá, de sentido entre a palavra, tá, para dar um sentido àquilo que está querendo ser falado. Vamos lá. O objetivo final do uso da metáfora é melhorar o entendimento de quem lê através de uma comparação. Por exemplo, vamos lá, quando dizemos você é o sol da minha vida, estamos usando uma metáfora. Por quê? Porque se ninguém é o sol, né? Quando nós olhamos para o sol, nós não conseguimos nem enxergar, mas usamos uma palavra, uma figura de linguagem, uma metáfora, para fazer uma comparação, dizer que aquela pessoa ela é muito importante na nossa vida, tá? Aquela pessoa ilumina a nossa vida. Então, ela vai dizer que você é o sol da minha vida, tá? Então, vamos lá. Outro exemplo. A Bíblia ela é usada e é cheia de exemplos, de metáfora. Vamos lá. Ao dizer Jesus, eu sou a videira verdadeira, ele está se caracterizando com o que é próprio e essencial da videira. E ao dizer aos discípulos, vós sois a vara, ele está caracterizando como que o próprio é a vara, que os dá a fruta. Então, ele vai dizer que ele é a essência, que ele é a videira, que ele é o ramo, que ele é o principal, tá? Ele é o principal, e logo os discípulos são o quê? São os frutos que vai sair dessa videira, dessa árvore, né? Que vai florescer e através dela vai sair ramos e outros ramos. Tá? Então, é uma figura de linguagem que o próprio Senhor está dizendo. Eu sou a videira e vós sois os ramos, a vara. Então, toda a árvore precisa ser o quê? Limpa, para que então possa dar mais o quê? Mais frutos. Tá? Então, é uma figura de linguagem. Aí nós estamos aqui. Aqui interpretamos a videira como fonte de vida, pois é a sua seiva que mantém as varas vivas. Uma videira ou tronco verdadeiro comunica vida, força aos crentes. Então está falando que Cristo é a fonte principal da vida e nós estamos o quê? Enxertados nele. Se não estiver enxertado nele, logo nós morreremos. Tá? Então, a primeira figura de linguagem, ela é a metáfora. Ela é a metáfora. Aí o exemplo, João, que vai dizer, capítulo 14, versículo 6. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão vivo. Aí Mateus, capítulo 15, 5, versículo 14, vai dizer, e vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Uma figura de linguagem, uma metáfora, dizendo que nós, através do tempero certo, que é a palavra de Deus, nós vamos o quê? Iluminar o mundo. Nós vamos temperar o mundo com o quê? Com a palavra de Deus. Então, a metáfora ela é uma figura de linguagem que vai fazer uma comparação para dar sentido ao texto ou aquilo que o autor quer dizer. Outra palavra ou linguagem de figurada, tá? É a metonímia. Tá? A metonímia, também considerada uma linguagem de figura que vai ser usada para poder tratar a respeito do texto. Essa figura de linguagem, ela é muito importante também. Por quê? Porque ela vai trazer um sentido ao texto, tá? Ela vai trazer um sentido ao texto que vai então estabelecer uma conexão, tá? Aí nós temos aí, página 69, falar, a metonímia consiste em empregar um termo no lugar de outro, vai fazer uma associação.
havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido, numa frase onde encontramos a presença de uma metonímia. Então nós temos aí o exemplo dessa frase que vai conter a metonímia. Então, vamos lá. Lucas capítulo 19, que vai falar sobre o rico. Então vamos lá. Eles têm Moisés e aos profetas. Ouçam-no. O que na verdade queria dizer seria: no Antigo Testamento estão presentes os escritos de Moisés e dos profetas, que esses escritos sejam lidos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Então, vai estar associando aqui o quê? Vai dizer que quando Lázaro morre e o rico morre também, ao invés de falar todo esse aparato, né, que eles têm a lei de Moisés, que eles têm os profetas, então o autor apenas vai utilizar de quê? Eles têm a lei de Moisés. Acabou. E os profetas, para poder simplificar aquilo que foi estabelecido pelo ametomínio. Então, ela vai fazer o quê? Uma troca para associar o texto, o que está sendo falado a respeito daquilo ali. Então, vai dizer o seguinte: podemos encontrar, por exemplo, uma coisa sendo substituída por pessoa. Por exemplo, quando ao invés de se dizer vamos comer no restaurante do João hoje, eu digo vamos comer no João. Ou fazendo uma metonímia, tá? Então vai fazer aqui o quê? Uma simples comparação. A metonímia vai ser assemelhada, tá, ao texto, trocando uma abordagem direta, tá, por outra abordagem mais simplificada ainda. Tá bom? Então essa é uma das figuras de linguagem. A outra figura de linguagem é a prosopopeia. Tá? A prosopopeia. O que é a prosopopeia e o que ela vai tratar a respeito? Vai se dizer que também é uma substituição para elaborar ou empregar um texto lido para dar o sentido ao texto. Vamos lá, página 70, ela vai falar sobre isso aí, a prosopopeia. Tá? A prosopopeia é usada para dar características humanas às coisas inanimadas, como, por exemplo, no versículo, o deserto e a terra se alegrarão. Então, a prosopopeia, o que ela vai fazer? O sentido dela é dar vida às coisas inanimadas, ou seja, aquilo que não tem movimento, pela prosopopeia, vai passar a ter o quê? Movimento. Então, ele vai dizer que os montes se alegrarão, né? Mas, na verdade, a gente sabe que os montes, que os morros, que as montanhas, não se movimentam, não se alegra, mas, no sentido de prosopopeia, para estabelecer que tudo diante de Deus é feito da melhor forma e tem um prazer. E, querendo ou não, a natureza, ela se alegra com as coisas de Deus. Então, vai usar da prosopopeia para dar sentido ou vida a uma coisa inanimada. Tá? Inanimada. Aí nós temos aí Isaías, capítulo 35, versículo 1, que vai justamente falar a respeito do deserto que a terra vão se alegrar. Isaías 55, versículo 12, vai dizer o seguinte: os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Então está falando aqui que os outeiros, que os morros, que as montanhas, elas vão o quê? Elas vão cantar, elas vão se alegrar,
e as árvores vão o quê? Bater palma. Na verdade, a gente sabe que isso não acontece, mas é o quê? Uma figura de linguagem que vai tratar a respeito disso aí. Então, simplesmente para o quê? Para estabelecer uma conexão e mostrar uma verdade do texto às pessoas que está ouvindo ou sendo direcionada para um aprendizado ou para uma correção, tá? Ou para uma correção. Aí vai dizer, a outra figura de linguagem é o hebraísmo. O hebraísmo, tá? Dessas uma, duas, três, quatro, dessas quatro figuras de linguagem, tem uns outras e outros, mas dessas quatro figuras de linguagem, o hebraísmo, ele vai se destacar, o hebraísmo, ele vai se destacar, por quê? Porque o povo hebreu utilizava muito dessas figuras de linguagem, dessas metáforas, para poder o quê? Estabelecer uma conexão, para estabelecer uma direção, ou mostrar algo a alguém, tá? Que estava naquele momento ali. Então, dessas quatro aqui, gente, tá? O hebraísmo, ele é utilizado, ou a técnica utilizada pelo povo judeu, tá? Pelo povo judeu. Desde da saída, praticamente, de dentro do Egito, tá? Onde estavam cativos, que eles vão estabelecer ou apresentar a linguagem de figura, que é o hebraísmo, tá? Então, dessas daqui, o hebraísmo é que vai se destacar mais por conta do povo judeu. As outras são importantíssimas, tá? Mas o hebraísmo ele vai ser direcionado ao povo judeu, ao povo hebreu. Então vamos ver o que essa linguagem de figura, que é o hebraísmo, vai nos dizer e vai nos estabelecer, tá? Na página 88, tá? Página 88 da apostila, ela vai nos falar e estabelecer um tanto a respeito disso aí. 88 e 89. Então vamos lá. Vai dizer o seguinte: o hebraísmo, como já abordamos, a Bíblia foi escrita nos idiomas hebraico, aramaico, né? E também o grego. Sendo assim, a tradução de alguns termos e regras hebraicas permaneceu nos textos bíblicos. Dessa forma, reconhecer esses termos se torna necessário para que, ao interpretá-los, sejamos capazes de compreender seu significado. Então, precisamos entender a linguagem, tá, que foi estabelecida dentro do contexto hebreu. Então, o hebraísmo ele vai se destacar por conta das figuras de linguagem que existem dentro dos textos judeu, tá? Então, a gente precisa compreender isso aqui, tá? Precisamos compreender isso aqui. Vamos lá, dando continuidade. Sendo assim, abordaremos a seguir as informações sobre costumes e hábitos culturais hebraicos que estão presentes na Bíblia Sagrada. Tomar ciência destas particularidades no hebraico facilita a compreensão em alguns estudos, principalmente o estudo do Antigo Testamento, pois a maioria deles representa traços da cultura hebraica. Então, nós temos aqui algumas características hebraicas. Vamos lá. Primeiro, um dos costumes hebraicos era nomear pessoas de acordo com suas posições e ações. Então, eles tinham o costume de associar as pessoas às suas posições e às suas ações. Aquilo que as pessoas faziam, eles então
iriam associar a uma figura de linguagem. E também as cidades, tá? E também as cidades. Por exemplo, a cidade dos Gadarenos, né? A cidade dos porcos, né? Como algumas pessoas falavam dos porcos, e o Cristo de Nazaré, né? Por quê? Porque Jesus Cristo nasceu na cidade de Nazaré. Então, vão associar a atos das pessoas e suas ações e também a cidade. Ou seja, vão colocar nomes associando a uma pessoa. Vão colocar nome associando a ação de uma pessoa. Jacó, por exemplo. Jacó foi considerado o quê? Um enganador, simplesmente por quê? Porque as suas ações o direcionaram aquilo ali. Tá? Mas se nós olharmos o texto, nós vamos ver que não foi bem como aconteceu, mas acabou sendo o quê? Associado ao seu nome. Então, Jacó, com uma conotação de quê? De enganador. Deus, então, muda o seu nome para desassociar aquele nome, ou seja, a ação que ele teve por conta daquele nome. Tá? Então, vamos lá. Temos aí, então, esse costume. 2. Em algumas expressões usava-se o método da negação para que estabelecesse uma comparação. Tá? Por exemplo, Marcos capítulo 9, versículo 37. Jesus falando: qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Quer dizer que, ao recebê-lo, não estamos somente recebendo, mas receberam também quem o enviou. Tá? Então, está falando que Jesus vai falar: aquele que me recebe, não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Ou seja, além de me receber, vocês na verdade estão recebendo quem me enviou, que é o Pai. Então ele vai associar isso aí a uma figura de linguagem do hebraísmo, do povo judeu. Outro exemplo também vai estar lá, João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versículo 30, lá embaixo, página 39, 89, que vai dizer o seguinte: não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Tá? Então, vai estar associando. Aí, mais embaixo vai dizer: nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra o principado, contra as forças espirituais da maldade. Né? Então, ele vai estar associando o quê? Que a nossa luta, ela não é somente contra o sangue e a carne, mas existem outras lutas além dessas. Tá? Que nós precisamos estar o quê? Até a figura de linguagem do hebraísmo. Tá? Então, é uma coisa mais associada. Aí nós temos aí, na página, na página 92, tá? Página 92, que vai dizer o seguinte: pessoas diversas com nome em comum. Ou seja, o hebraísmo ele vai utilizar das ações das pessoas, mas na verdade vão atribuir a todas as pessoas com o mesmo nome, tá? Com o mesmo nome. Então, a Faraó, na época, todo mundo era Faraó, tá? Então, todo mundo usava o nome de quê? De Faraó. Então, ele não falava diretamente o nome desse Faraó. É a mesma coisa, César. Então, no Antigo Testamento, todos os governadores eram César. César Augusto, Augusto César, e assim sucessivamente. Tá? Então, é uma figura de linguagem. Então, vamos lá. Uma das situações na Bíblia em que pessoas diferentes são chamadas pelo mesmo nome, tá? Anos após anos. Então temos aí a era a cabo dos faraós do Egito. Por diversas vezes lemos o faraó, sem com isso ser mencionado o nome do próprio faraó. Tá? Então, nós atribuímos o hebraísmo
como o quê? Como uma associação do nome a todos os faraós. Então nós vamos pegar simplesmente o nome do faraó, o nome de Ramsés, né? O nome de Ptolomeu, tá? Então vamos pegar todos os nomes e vão atribuir simplesmente como o quê? Como faraó. Por quê? Faraó não é um nome. Faraó era um título dado a todos que governavam naquela época. Tá? Então, faraó não era um nome. Faraó é um título. Tá bom? Então, vamos lá. Aí vai dizer o seguinte. O faraó, sem com isso ser mencionado o nome do próprio faraó. A impressão que temos é que se trata de um nome próprio e que, na verdade, não é. Melhor seria se o contexto fosse: e Deus endureceu o coração do faraó Ramsés ou Tótimes, enfim. Mas na verdade Deus vai falar o seguinte: e Deus endureceu o coração do faraó. Então não vai dizer qual foi esse faraó, não vai dizer qual é o nome desse faraó. Simplesmente vai fazer o quê? Vai associar e vai atribuir o nome direto a faraó. Então, como nós sabemos quem era esse faraó? Através de quê? Através da hermenêutica e também de quê? Da exegese. É aí que entra a técnica da interpretação, tá? Que vai ser utilizado dentro da onde? Do texto e do contexto, tá bom? Então, por isso que ele vai associar aqui, tá? Aí vai dizer: em todos os reis do Egito eram chamados de faraó, já que a palavra faraó tinha um sentido de quê? De regente, rei, governante. Então, o sentido geral de faraó era alguém que governava. Era um título, não um nome da pessoa em si. Tá? Isso foi desde o tempo de Abraão até a invasão dos persas. Depois mudou-se depois o nome de faraó pelo de Ptolomeu. Tá? Então, com a invasão dos persas, o que vai acontecer? Esse nome de faraó, ele vai ser o quê? Modificado. Então agora ele vai estar associando não mais a um título, mas a uma pessoa, direcionada a uma pessoa. Então vamos lá. Depois que veio a invasão, mudou-se o nome de faraó pelo de Ptolomeu. Os reis filisteus, por exemplo, receberam o nome de Abimeleque, que significava meu pai é rei. Tá? Então temos aqui, gente, figuras de linguagem, metáfora, metomínia, prosopopeia e hebraísmo. O hebraísmo, ele é responsável pela figura de linguagem dos hebreus. São as técnicas que os hebreus vão usar para poder se estabelecer, falar ou apresentar ou fazer uma mudança com relação à pessoa a pessoa. Tá? Isso na época de Abraão. Quando vem a invasão dos persas, tá? O nome faraó, que era atribuído há tantos anos como o regente, que não era um nome próprio, mas uma posição, um cargo que a pessoa referia, vai ser mudado. E agora, ao invés de ser tratado como um faraó, como regente, então vai ser tratado agora como o quê? Como Ptolomeu, tá? Como Ptolomeu. Então, os persas vão mudar o nome para poder, então, associar a pessoa que está, no momento, regendo naquele governo. Tá bom? Então, vai estar aí estabelecido. Então, gente, é isso aqui que vai ser caracterizado. Tá bom? A Bíblia, ela é cheia de figuras de linguagem. E a gente precisa conhecer um pouquinho mais a respeito dessa figura de linguagem. O hebraísmo, que é
o nosso foco, tá? E também que vai estabelecer a mudança, tá? Dos faraós, que eram conhecidos como faraós, que agora vai mudar o nome deles para Ptolomeu, que vai ser estabelecido então em toda a esfera, tá? De faraós, claro, sempre no Antigo Testamento, e no Novo Testamento vai ser usado então uma outra figura de linguagem, outro tipo de metáfora. Mas tanto no Novo quanto no Antigo Testamento vai ser usado o quê? O hebraísmo, para se estabelecer uma comparação. Tá bom, gente? Então, nós aqui encerramos a nossa quarta aula de práticas hermenêuticas, figuras de linguagem, tá bom? Que vai ser estabelecida, e a Bíblia está cheia aí de figuras de linguagem. Tá legal? Que Deus possa te abençoar. Estudem, leiam a sua apostila para estar mais familiarizado com o texto, tá bom? Que Deus vai te abençoar, que você possa crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Graça e paz.